Olá, eu sou o Coronel Nascimento, da turma de 1985, Arma de Comunicações, e sou um dos oficiais da reserva que servem aqui na ESAO como prestadores de tarefa por tempo certo para a função de orientadores da seção de pós-graduação. Meus cumprimentos a todos os candidatos ao nosso programa de pós-graduação, mestrado estricto sensu, e o meu encontro com vocês na data de hoje diz respeito, como já foi falado pelo Coronel Márcio, ao início do trabalho monográfico que os senhores estão se dispondo a realizar. Eu estarei abordando hoje a redação dos capítulos 1, a introdução, e capítulo 2, revisão de literatura do seu trabalho monográfico, seja ele dissertação de mestrado, seja ele trabalho de conclusão de curso. Se você observar, aqui é um sumário de uma dissertação de mestrado, onde você percebe aqui o capítulo 1 e o capítulo 2, portanto, a minha instrução desta data tem o objetivo de trabalhar as questões relacionadas à introdução e à revisão de literatura da dissertação de mestrado, bem como a introdução e o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Então, o que vai ser colocado aqui por mim, o que vai ser apresentado por mim, pode ser aplicado tanto à dissertação de mestrado quanto ao trabalho de conclusão de curso, indiferentemente. O objetivo da nossa instrução é apresentar algumas orientações gerais para a redação dos capítulos 1 e 2 do trabalho monográfico. Eu digo orientações gerais porque o manual de metodologia da pesquisa científica que está em uso na ESAO deverá ser lido e conhecido por todos os postulantes, por todos os candidatos aos nossos cursos de pós-graduação. Portanto, isso aqui é uma instrução complementar que visa elucidar, esclarecer alguns aspectos que estão ali já constando do nosso manual. E para nós atingirmos aquele objetivo, nós desenvolveremos, falando sobre os fundamentos da pesquisa científica, uma rápida abordagem a respeito desse assunto. Depois vamos começar a falar do relatório de pesquisa, tratando da introdução do trabalho monográfico, que é o seu capítulo 1, e depois a revisão de literatura, que é o item 2 do trabalho monográfico, fechando com uma breve conclusão. Vamos falar sobre os fundamentos da pesquisa científica. A ciência é algo apaixonante. Seja qual for a área de pesquisa, seja qual for a área de interesse científico ao qual uma pessoa se devota, a gente percebe que quando começa a trabalhar, quando começa a pesquisar e a estudar essa determinada área, vai brotando dentro de nós uma paixão, porque a gente percebe que a ciência é um trabalho de colaboração, de uma grande equipe que se estende ao longo dos séculos e por todos os pontos do nosso planeta. Pessoas que estão fazendo um trabalho, ou que fizeram um trabalho em uma época, em um país, vão concorrer, vão colaborar para o trabalho que está sendo realizado em outra época, em outro país. Isso é um grande trabalho de equipe realizado pela raça humana. Nós vamos agora baixar o nosso escantilhão, reduzir nosso escantilhão aqui para a escola, falando a respeito da importância desses fundamentos da pesquisa científica no âmbito do curso de pós-graduação aqui da ESAO. O que é pesquisa científica? Talvez seja a primeira vez que você esteja usando esse termo, ou tomando conhecimento desse termo, e é interessante ter uma definição homogênea, uma definição padrão para aquilo que nós estamos nos propondo aqui nessa aula. Então, a pesquisa científica é um conjunto de atividades que tem a finalidade de descobrir novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico, admitindo também o significado de investigação ou indagação minuciosa. Portanto, a proposta do trabalho de conclusão de curso e da dissertação de mestrado é investir nessa descoberta de novos conhecimentos, é investir numa investigação, numa indagação minuciosa sobre um determinado problema que se configura
nas ciências militares. A pesquisa científica é um conjunto de ações metodicamente organizadas. É preciso haver uma metodologia. Pesquisa científica não é achismo, pesquisa científica não é pesquisa de opinião. A pesquisa científica ela tem um método, o método científico que é um método organizado. É baseado em procedimentos racionais e sistemáticos. Então, o uso da razão e o uso de um processo. Ele utiliza métodos, técnicas e instrumentos apropriados. Tudo isso ao longo do processo de produção do seu trabalho monográfico, da sua dissertação de mestrado, você vai estar percebendo a utilização de métodos, técnicas e instrumentos com o objetivo principal de solucionar um problema. No nosso caso, nas ciências militares, um problema de cunho doutrinário, ou de cunho administrativo, ou de instrução. E a solução deste problema ela deve ser relatada por meio de um discurso escrito, que é o trabalho escrito que será apresentado por cada um dos nossos postulantes. Um escrito autêntico, coerente, ausente de contradições, lógico, agradável de ler e de ver, gramaticalmente impecável e absolutamente consoante às normas brasileiras técnicas em vigor, as normas da ABNT. Então é necessário que todos os trabalhos científicos produzidos na nossa escola, sejam eles no âmbito dos cursos, os trabalhos de conclusão de curso, ou no âmbito da sessão de pós-graduação, as dissertações de mestrado, atendam a estas condições que estão ali no nosso manual de metodologia da pesquisa científica da ESAO. Prosseguindo, para nós começarmos um trabalho como esse que estamos propondo, precisamos definir o tema. O que é o tema de um trabalho de pesquisa? O tema responde à pergunta: o que eu vou pesquisar? O que eu estou me propondo a pesquisar? Definir um tema nada mais é do que selecionar um assunto específico sobre o qual será elaborado um problema de pesquisa. Preferencialmente, deve fazer parte do cotidiano do pesquisador. O pesquisador não pode falar sobre um tema no qual ele não tem domínio, não tem conhecimento. Então tem que ser um tema com o qual ele tem afinidade. Precisa ser delimitado, ou seja, adequado ao período disponível para a realização do trabalho monográfico. Eu não posso selecionar um tema para pesquisar sobre o tema se eu perceber que o tempo que eu vou levar pesquisando vai exceder o tempo que eu tenho para concluir o meu curso. Então, eu preciso delimitar o tema. Eu preciso fazer com que esse tema seja adequado ao tempo, aos recursos de que eu disponho, no tempo e no espaço. Um exemplo de tema: o emprego da guerra eletrônica em operações de garantia da lei da ordem. Um tema que pode ser escolhido por um dos nossos candidatos ao mestrado. Se eu usasse apenas o emprego da guerra eletrônica, seria uma coisa extremamente abrangente. Eu já delimitei o tema dizendo que é o emprego dessa ferramenta de combate em um determinado tipo de operação. E eu poderia ainda delimitar mais, a partir do ano de 2001. Delimitei o tema, delimitei no tempo e ainda posso delimitar mais, a partir do ano de 2001, na cidade do Rio de Janeiro. Delimitei no espaço. Então, para que eu possa realizar o trabalho dentro do tempo, do prazo disponível, dos recursos que eu tenho, eu delimito o meu tema, senão ele fica uma coisa muito ampla e muito genérica. Bom, passando para o item B do nosso sumário, vamos agora falar da introdução. A introdução do trabalho monográfico, ela começa com a apresentação do tema. É o título 1. No ponto introdução, vem ali um preâmbulo, onde você vai apresentar o tema que você selecionou. O autor deverá fazer uma breve apresentação sobre o tema escolhido, caracterizando e delimitando para ambientar o leitor. Ou seja, aquilo que o autor fez mentalmente, agora ele vai escrever
e explicar para o leitor por que ele delimitou o tema, por que ele escolheu aquele tema em primeiro lugar e por que ele delimitou o tema da forma que ele está apresentando no trabalho. Em seguida, ele vai partir para a formulação do problema ou da pergunta de pesquisa. O problema ou pergunta de pesquisa responde a pergunta, ou melhor, ele pode ser condensado na pergunta: o que eu vou pesquisar? O que? Ele é o ponto de partida para toda pesquisa. Sem problema de pesquisa, não tem pesquisa científica. Você só faz pesquisa científica porque você tem um problema de pesquisa a resolver. Então ele é o ponto de partida, ele é o farol de toda pesquisa. Ele surge de uma inquietação do pesquisador, alguma coisa que ele tenha vontade de solucionar, alguma coisa que ele se veja em condições de contribuir para a solução ou de compreender por que aquele determinado fato acontece. Então o problema de pesquisa ele é fundamental para toda pesquisa, ele vai nortear toda pesquisa científica que será realizada pelo autor. E nesse título 1.1, que é o problema de pesquisa, nós vamos apresentar os antecedentes do problema. O que são antecedentes do problema? Eu vou contar uma historinha, não muito longa, uma história breve, sucinta, resumida, objetiva a respeito daquele problema. Citando o que nós vimos aqui anteriormente como tema, o emprego da guerra eletrônica em operações de garantia da lei da ordem, o autor aqui, na apresentação dos antecedentes, ele poderá apresentar sucintamente o quadro constitucional das operações de garantia da lei da ordem, as possíveis intervenções de forças adversas no cenário de GLO, as operações de GLO em curso, etc., de forma a dar uma ambientação ao leitor para o problema que será enunciado em seguida. Formulação do problema, que é o item 1.1.2. Perguntas mal formuladas podem conduzir a sérios desvios metodológicos. Tenha bastante critério e cuidado na formulação do seu problema de pesquisa, porque o seu problema de pesquisa ele irá ser o guia condutor de todo o processo de pesquisa que você vai realizar até a apresentação à banca no final do ano. O problema ele tem que ser claro, tem que ser conciso e tem que ser preciso, não pode gerar dúvida. E ele tem que ser factível. O pesquisador ele vai precisar ter tempo, competência e recursos para solucionar esse problema utilizando-se do método científico. Eu não posso criar um problema, formular um problema para o qual não terei tempo de resolver. Eu não posso formular um problema que eu não tenho competência, não tenho capacidade intelectual para resolver, ou não tenho recursos, ou ainda que eu não possa usar o método científico para resolver o problema. Então esta formulação do problema ela é crucial para toda a continuidade do trabalho de pesquisa. Um exemplo, dentro do tema que nós viemos trabalhando, como as medidas de proteção eletrônica poderão contribuir para evitar a interferência de elementos narcotraficantes nas comunicações das forças de pacificação. Um problema que surge de uma inquietação do autor, ele é formulado por meio de uma pergunta clara, uma pergunta concisa, precisa, uma pergunta que não deixa dúvida, não dá pergunta em cima desta pergunta, e o pesquisador tem condições de solucionar, tem tempo, tem competência, tem recursos, vai usar o método científico para responder a esta pergunta. O problema de pesquisa é o farol que vai iluminar todo o trabalho subsequente. Depois que nós formulamos o problema de pesquisa, vamos ao objetivo. O trabalho tem um objetivo geral que pode ser dividido em alguns objetivos específicos. Quanto ao objetivo, que é o título 1.2 da introdução, a pergunta é: o que se pretende fazer com essa pesquisa? O objetivo geral é exatamente isto: o que eu pretendo alcançar ao término da pesquisa.
esse objetivo geral tem que ser elaborado à vista do problema de pesquisa. Não pode haver dicotomia entre o objetivo geral e o problema de pesquisa que foi formulado por cada um dos pesquisadores. Ele tem que estar vinculado ao tema. E o verbo a ser utilizado no infinitivo para a definição do objetivo deve ser um verbo de alta complexidade na taxonomia de Bloom. Então, o objetivo geral do trabalho ele vai se traduzir por apenas um verbo, apenas uma coisa que se quer alcançar com aquele trabalho. Alguns postulantes ao longo dos anos têm falado que o objetivo dele é propor uma cartilha, propor medidas. O objetivo da pesquisa não é propor, o objetivo da pesquisa é estudar. A proposta ela vai aparecer como depois um dos objetivos específicos. Então tome cuidado com esse aspecto. Você vai estudar um problema e você vai ter como uma consequência desse seu estudo a proposta de uma cartilha de segurança orgânica, de um capítulo de manual, de algo assim. Mas a proposta, propor não é o objetivo geral, propor é um dos objetivos específicos. Falando de objetivos específicos, eles são etapas que devem ser cumpridas para chegar ao objetivo geral, para atingir o objetivo geral. São traçados de maneira lógica e linear, usando verbos de menor complexidade na taxonomia de Bloom, e eles têm que aparecer claramente no desenvolvimento do trabalho monográfico. A cada objetivo específico, normalmente é interessante que corresponda um título primário ou secundário da revisão de literatura. Aqui uma rápida exemplificação de um objetivo geral: avaliar, observe o verbo, taxonomia de Bloom, verbo alto, avaliar os meios disponíveis para evitar a interferência de forças adversas nas comunicações das forças de pacificação em um cenário de GLO. E aí, este objetivo geral ele é desdobrado em vários objetivos específicos: identificar as formas de atuação de forças adversas, descrever os equipamentos rádio utilizados pelo Exército Brasileiro em operações de GLO, investigar as estruturas de guerra eletrônica disponíveis no Exército Brasileiro. Isto é um exemplo. Pode haver muito mais objetivos específicos do que esses que estão aqui. Não é raro encontrar um trabalho onde se abram 8 a 10 objetivos específicos. Falando agora das hipóteses ou das questões de estudo. Seria o nosso título 1.3 da introdução. O que penso encontrar na realidade que eu vou estudar? Eu já defini o problema, eu já defini o objetivo geral, meus objetivos específicos, o caminho que eu vou andar para chegar à solução do problema. Agora, o que eu penso encontrar? Eu vou elaborar uma hipótese. As hipóteses são verdades provisórias, uma resposta prévia àquelas questões formuladas. E elas são utilizadas quando a gente tem uma visualização do que se pretende encontrar na realidade estudada. Essas hipóteses, elas podem ser ou não confirmadas no desenrolar da pesquisa. Daí surge a hipótese H1 e a hipótese H0. A hipótese de estudo e a hipótese nula. Então, as hipóteses contêm sempre duas variáveis. Uma variável independente, que é causa, e uma variável dependente, que é efeito. Alguns postulantes optam por, em vez de trabalhar com hipóteses, trabalhar com questões de estudo. Também é aceitável, sendo que as questões de estudo elas são perguntas, são indagações que vão nortear o rumo da pesquisa científica e normalmente são consequências dos objetivos intermediários, com os quais se encontram intimamente relacionados. A cada objetivo intermediário corresponderá uma questão de estudo específica. Vamos exemplificar isto. Em termos de questões de estudo, voltando sempre ao mesmo tema, exemplo, quais as formas de atuação das forças adversas, quais as características, possibilidades e limitações dos equipamentos rádio utilizados pelo Exército em operações de GLO, quais as estruturas de guerra eletrônica disponíveis no Exército Brasileiro para fazer frente à interferência de forças adversas nas comunicações das forças de pacificação.
você perceber, ainda há pouco eu projetei aqui os objetivos intermediários desse trabalho e os objetivos intermediários, eram 3. As questões de estudo também são 3, elas estão intimamente relacionadas com os objetivos intermediários que foram apresentados. Tem que haver esse encadeamento em todo o trabalho de pesquisa. Tema, problemas de pesquisa, objetivo geral, objetivos intermediários, hipóteses e questões de estudo. Isso tudo tem que estar alinhado, isso tudo tem que estar encadeado, isso tudo tem que estar em sintonia. Não pode haver um objetivo geral falando de uma coisa e uma hipótese apontando para outra. Não pode haver um problema de pesquisa apontando para o norte e uma questão de estudo apontando para o sul. O trabalho tem que ser um todo lógico, racional, coerente e sequencial. Terminando o capítulo 1, então, temos a justificativa. Depois que eu delimitei meu tema, defini meu problema de pesquisa, apresentei um objetivo geral, meus objetivos específicos, elaborei minha hipótese de estudo ou as minhas questões de estudo, agora eu vou justificar para os meus leitores por que eu estou fazendo aquele trabalho. Então a justificativa, que é o título 1.4 da introdução, ela me mostra o porquê fazer. Na justificativa eu devo descrever a importância do trabalho e sua aplicabilidade, sempre em coerência com o tema, os objetivos, as hipóteses e questões de estudo. Para uma boa justificativa, alguns tópicos importantes que podem ser inseridos ali. A atualidade do tema, a inserção do tema no contexto atual. O ineditismo do trabalho é algo importante e interessante de constar numa justificativa. O interesse do autor, qual é o vínculo do autor com o tema? É apenas curiosidade ou ele já tem algum tipo de experiência profissional ou experiência naquela área? A relevância do tema, qual a importância doutrinária, qual a importância social daquele tema? E a pertinência do tema, a contribuição deste tema para o debate doutrinário ou para o aperfeiçoamento de processos no âmbito da instituição. Falando aqui das ciências militares no âmbito da ESAO, logicamente, o aperfeiçoamento de processos no âmbito do Exército Brasileiro e a contribuição do tema para a evolução da doutrina militar terrestre. Com esse tópico, então, da justificativa, nós encerramos ali a parte da introdução e partiremos agora para o capítulo 2, algumas explicações bem básicas sobre o capítulo 2, revisão da literatura. Quando eu falo de revisão da literatura, do trabalho monográfico, eu vou responder a esta pergunta. O que já foi escrito sobre o tema? O que existe escrito a respeito disso? Em meios acadêmicos, preste atenção, que artigo de jornal e de revista não é fonte para a revisão de literatura. O que já foi escrito sobre o tema? Qual a minha fundamentação teórica para eu estudar essa realidade? Isso tem que estar na revisão de literatura. A revisão de literatura é a base de sustentação teórica de todo o seu trabalho monográfico. É onde cada um dos autores vai demonstrar realmente que realizou uma pesquisa aprofundada sobre aquele assunto. Reflete o nível de envolvimento do autor com o tema. Permite identificar debates atuais e controvérsias. Eu não posso falar de um tema usando referências de documentos ou obras que foram escritas há 50 anos. Eu tenho que estar falando dos aspectos atuais e as controvérsias atuais. Também auxilia a esclarecer alguns aspectos teóricos e as análises futuras que serão feitas pelo autor lá no capítulo 4 do trabalho monográfico. Tem que ser buscado o estado da arte, será definido logo em seguida, e a técnica. E a revisão de literatura precisa ser fundamentada em publicações fidedignas, como livros acadêmicos e livros clássicos, manuais, anais de congressos, teses, dissertações, artigos científicos, tendo sempre o cuidado de evitar fontes duvidosas ou fontes imprecisas. Isto é fundamental para um trabalho científico.
Sempre que for falar de um assunto em particular, de um tema em particular, ali dentro da revisão de literatura, procure usar duas, no mínimo duas ou, idealmente, 3 fontes diversas para falar daquele mesmo tópico. Porque demonstra que houve o esforço de pesquisa, demonstra que houve a busca pela situação mais atualizada possível com respeito àquele determinado assunto. É interessante, ao longo da revisão de literatura, fazer o fichamento. Fichamento, preenchimento de fichas ao longo da sua leitura, ao longo da sua pesquisa, e está na página 185 do Manual de Metodologia da Pesquisa Científica, ali vários exemplos de como você pode realizar esse fichamento. Estado da arte, eu disse que eu ia definir o estado da arte. O estado da arte é a situação atual e a projeção para o futuro de um determinado assunto, de uma determinada técnica, de um determinado procedimento. Então, todos os conteúdos disponíveis na literatura sobre o problema a ser estudado. Nessa fase do projeto, na revisão de literatura, o postulante ele garimpa em toda a bibliografia disponível, os princípios, teses, doutrinas, isto é, tudo o que se escreveu sobre o tema. É importante ressaltar que esta revisão, junto com o trabalho de campo, será fundamental para a solução do problema, para responder o problema de pesquisa que foi formulado no capítulo 1. Entrevistas exploratórias com especialistas no assunto também são incluídas neste item revisão de literatura. Então, além da pesquisa bibliográfica que for realizada pelo autor, pelo postulante, as entrevistas exploratórias também fazem parte desta revisão de literatura. E alguns princípios que eu quero apresentar, já partindo para a conclusão da minha fala, alguns princípios que eu quero apresentar para esta revisão de literatura. Ela está coordenada de forma coerente e lógica. Preste atenção, se você definiu objetivos intermediários numa determinada sequência, então que na revisão de literatura os assuntos relacionados a cada objetivo intermediário surjam na mesma sequência, para não haver confusão na hora do leitor analisar o seu trabalho. Então há ordem coerente e lógica. Está baseada em fontes fidedignas ou de caráter duvidoso. Uma reportagem da revista Veja pode refletir apenas uma opinião de um jornalista. Um artigo científico foi submetido a um processo científico, portanto, ele tem um peso muito mais elevado como fonte fidedigna para um trabalho monográfico. Um livro escrito por um pesquisador. Então, cuidado com as fontes que são buscadas como alicerce para a revisão de literatura. Ela apresenta o estado da arte em relação às pesquisas já realizadas acerca do problema. É o que mais atual, mais up-to-date está sendo falado a respeito de um determinado assunto. É o que está sendo tratado hoje. Isso é buscar o estado da arte. Eu quero falar sobre a política externa brasileira da atualidade. Eu não vou procurar um documento do governo Getúlio Vargas ou dos governos militares. Eu vou procurar documentos, pelo menos, dos últimos 2 ou 3 governos no Brasil. Porque eu estou falando de algo contemporâneo. Então, eu tenho que buscar estado da arte. Essas fontes dão suporte à formulação da metodologia. Elas estão me permitindo elaborar um raciocínio coerente, sistemático, objetivo, lógico, para que eu possa verdadeiramente acompanhar todo o processo, ou elas estão me levando para outros lados, para outras direções que não foram propostas pelo trabalho científico pelo autor. Cuidado, tem que estar tudo sintonizado na mesma direção. As fontes são suficientes? Tem alguns autores que usam uma fonte só para falar quase 10 páginas. Não é interessante. Se vai falar de um assunto, busque 2 ou 3, eu repito, 2 ou 3 fontes diferentes para aquele mesmo assunto. Então, tem que ter número de fontes suficientes. Tem que referenciar corretamente de acordo com as normas ABNT. As fontes são trabalhos de outros pesquisadores que realizaram suas dissertações ou teses ou monografias em alguma época e devem levar o crédito
pelo processo intelectual, pelo esforço intelectual que eles já realizaram. Então, eles têm que estar referenciados corretamente na sua revisão de literatura. Vamos partir para a conclusão. E nessa conclusão eu apenas quero relembrar os tópicos que nós acabamos de falar. Vimos então a apresentação do tema, vimos a formulação do problema e as suas consequências, objetivo geral, objetivos específicos, hipóteses de estudo, questões de estudo, justificativa. Falamos da revisão de literatura, mostrando a importância da busca do estado da arte ou da técnica referente àquele determinado assunto. Eu quero, nessa conclusão, agradecer pela atenção que vocês me proporcionaram ao longo desses minutos e colocar-me, não só a mim, como a toda a sessão de pós-graduação da ESAO, à disposição para que possamos sanar, elucidar as dúvidas que porventura tenham surgido e ainda ajudar em qualquer outra dificuldade que venham a ter na realização dos seus trabalhos acadêmicos. Que vocês sejam verdadeiramente muito bem-sucedidos e alcancem os objetivos a que se pretendem e desde já, boas-vindas à ESAO em nome da nossa sessão de pós-graduação. Muito obrigado.